Pessoas que fazem a diferença, que fizeram a diferença na nossa história. Hoje a gente está com um deles. O que seria, sei lá, deste aparelhinho que nós usamos hoje com tanta frequência, se não fosse Steve Jobs? Aonde nós estaríamos? Hoje, no meu divã, fazendo uma análise dos seus temperamentos, estará ele, nada mais, nada menos do que o gênio do designer, vamos dizer assim, né? Em termos de tecnologia. Eu estou falando, logicamente, de Steve Jobs, né? Vai colocando para mim, você que está entrando aqui, que característica mais forte você pensa quando ouve a palavra, né? Quando ouve o nome Steve Jobs. Vai escrevendo aqui para mim, tá? Pra gente ir interagindo, fazendo uma troca. Que a minha visão hoje aqui não é só chegar aqui e falar, o temperamento do Steve Jobs era esse. Eu quero que justamente vocês comecem a aprender a fazer esse papel mesmo, usando que palavras me lembram ele, o que isso tem a ver, que tipo de característica, né, isso remete. Então, para quem está chegando, vai escrevendo para mim qual é a principal característica na sua cabeça quando você pensa em Steve Jobs. Escreve aqui para mim qual é a palavra que você vincula a ele. E enquanto isso, quero deixar claro, né, que esse é o nosso retorno das lives. A gente vai fazer agora uma série, tá, voltada às grandes personalidades, pessoas que vocês conhecem, para facilitar esse processo de você começar a interpretar qual é o blend, a combinação de temperamentos. Então me deixa saber aqui, além dessa palavra que vocês vão escrever, que te remete a Steve Jobs, se você já sabe alguma coisa de temperamento, se você sabe o que é temperamento ou não, porque eu dou um passo atrás na live e dou uma explicada bem rápida sobre o que é o temperamento. Alguém aqui não sabe, não tem ideia, não sabe se é de comer ou de passar no cabelo, o que é temperamento? Porque não é um assunto, né, que a gente vê todo santo dia, a não ser que você busque isso. Tá? Se alguém não conhece, fala aqui pra mim que eu dou rapidamente uma explanação, tá? Mas lembre-se, você que tá aqui comigo, né? Eu pedi pra você começar a colocar que palavras te remetem Steve Jobs. A gente sabe que esse gênio, ele é considerado um dos gênios, né, da nossa geração. Ele é um dos empreendedores mais criativos que nós já tivemos. Ele revolucionou a maneira como a gente usa e interage com tecnologia. Já anota aí, porque isso pode te dar sinais de qual é possivelmente o blend, a combinação deste rapaz, né? E a gente lembra, quando a gente fala em empreender, que ele começou muito cedo, e muita gente diz que tudo isso, a Apple, a visão da Apple, na verdade, começou lá na garagem dos pais deles. Vocês concordam também que começou lá na garagem dos pais? Quando ele começou com a... Tô acenando aqui para vocês me dizerem se estão me ouvindo bem. Vocês também já ouviram falar nisso? Que tudo começou quando, né, ele e um grupo de amigos resolveram montar a Apple lá na garagem. Vocês concordam que esse sonho, que essa interação, essa visão da Apple começou? Sim? Ok. Mais alguém? Concorda que tudo começou lá na garagem do Steve Jobs? Né? Da visão que ele tinha, né, particular, única, que eu acredito que nisso todos nós concordamos. Então, vou ter que fortemente discordar de quem colocou que sim. Começou muito antes, gente. Tudo isso, a visão da Apple, a maneira do sonho da Apple começou pela obsessão do Steve Jobs, pelo inconformismo do Steve Jobs, da forma como as coisas funcionavam. Foi aí que tudo começou. Quem já viu alguns filmes ou leu algumas biografias sabe que ele era conhecido como um inconformado. Ele não aceitava as coisas como eram. E depois eu vou até contar uma fofoca aqui da equipe dele, que nem toda biografia conta. Começou lá atrás, Musa. Começou lá na época, né, da adolescência dele. Ele já começava com essa visão de que as coisas precisavam ser diferentes.
Ele não se conformava com a maneira como as coisas eram levadas, né? A pouca visão para a arte era uma coisa que incomodava muito a ele. Por que as pessoas, né, não estão ligadas em arte, não percebem que isso é uma linguagem necessária? E essa era uma postura do Jobs. Ele queria essa garantia. Então, uma outra palavrinha aí para você sublinhar é o foco que ele tinha em fazer as coisas com o máximo de excelência. Criva aí, porque a gente tem mais uma pista. Uma outra característica que vocês devem observar bastante é que ele tinha uma visão extremamente detalhista. E é exatamente por aí que ficou conhecido, ele conseguiu desenvolver esse designer da Apple, que até hoje é totalmente diferenciado, né, dos outros produtos de informática, que tem essa pegada mesmo, né, de fazer com que a gente se remeta a algo muito moderno, mas com extrema elegância, né? É aquele simples elegante. Então, mais uma palavrinha aí para sua lista, para você começar a já ter uma ideia. Alguém aqui já chuta, quem não é mentorada, nem é aluna, né, da nossa formação 8B, alguém aqui chuta qual seria, eu tô falando de características até agora, tá? Do temperamento subdominante dele. Como nenhum de vocês me disse que tem dúvidas de o que é temperamento, eu já tô entrando, tá, gente? Alguém que já chuta, provavelmente, qual seria esse temperamento subdominante, ou seja, o segundo temperamento do Steve Jobs? Não aquele que a gente mais percebe, mas o segundo. Vou fazer uma revisão rápida aqui, tá? A gente falou sobre detalhista, dele ser detalhista, falamos sobre a obsessão dele em buscar padrões de qualidade, né? Muitas pessoas, inclusive, consideravam que o padrão do Steve Jobs era inatingível. Falamos sobre a questão dele ser obcecado, dele ser inconformado, inclusive, com como as coisas funcionam no mundo, e ele a todo momento está investindo em mudanças nesse sentido. Alguém já chuta mais ou menos qual seria esse temperamento subdominante do Steve Jobs? Não? Ninguém? Então, vamos caminhar um pouco mais para ver se vocês, né, começam a perceber. A gente está falando agora eu resolvi começar assim, tá? Nessa primeira live. Não do temperamento dominante, do mais visível, mas daquele que, na verdade, foi o que fez com que ele deixasse o legado, outra palavrinha para você escrever aí, que ele deixou, que foi muito mais do seu temperamento subdominante do que do seu dominante. Alguém com alguma ideia do que pode ser? Fala aqui pra mim. Além desse foco, né, que o Steve tinha de padrão de qualidade, incansável, ele passava horas, ele exigia muito da sua equipe que viesse na mesma pegada, ele também tinha outras características que a gente percebia muito claramente. Ele era uma pessoa de muito foco. E ele, quando enfiava uma coisa na cabeça, a coisa tinha que sair. Então, ele era também uma pessoa teimosa. Pessoas, né, que conviveram com ele, que fizeram parte das 2 biografias escritas oficiais que a gente tem dele, comentavam que ele era uma pessoa com um pensamento muito binário, sim ou não, certo, errado, 0 ou 1, tá? Que é uma característica desenvolvida pela máquina, pelo computador. Mas não quer dizer que todo mundo que é da informática tem também esse pensamento binário. Mas isso era muito forte no Steve Jobs. Né? E isso fazia o quê? Né? Traz para ele essa racionalidade que a gente via com muita facilidade nele. Ele era muito racional. E como a gente tem sempre, né, essa característica de pender para um lado, né? Quando você pende para um outro, você tem que desequilibrar, né, para poder voltar à reta. Ele tinha dificuldade de lidar com as emoções, justamente porque a visão do Steve Jobs era racional, né? E outras características que a gente percebe nele é que era uma pessoa de muito resultado.
muito proativa, dominante, já trazendo aqui dicas sobre o temperamento agora dominante, aquele mais perceptível que a gente via na cara dele. Para ficar mais fácil a gente começar agora sim a falar claramente qual é esse blend, essa combinação de temperamentos, eu vou ler para vocês algumas características que a equipe dele disse quando, né, foi entrevistada nas biografias. Ó, ele é citado nas suas equipes como uma pessoa determinada, extremamente independente, que ultrapassava limites, assumia riscos muitas vezes que a equipe acreditava que ninguém ia conseguir pagar, nem ele, nem a equipe, né? Ousado, dominante, apaixonado, confiante, ambicioso, rebelde, vamos combinar que é a marca registrada dele, né? Mandão, agressivo, ó, já estamos entrando no temperamento dominante. Perfeccionista, voltamos para o subdominante. Detalhista, inteligente, enérgico e extremamente focado. Mais uma vez a gente vê essa palavra. Então, para quem ainda está com dúvidas do temperamento dominante do Steve Jobs, essa frase dele, acho que vai tirar agora, é um resumo essa frase de quem ele realmente era. As pessoas julgam você pelo seu desempenho, então foque no resultado. Quem aqui ama resultado? Quem é? Seja um padrão de qualidade. Já estamos tendo dica do segundo temperamento, subdominante. Algumas pessoas não estão acostumadas a um ambiente onde a excelência é esperada. Então, sem mais enrolação, sem mais delongas, já que vocês aqui não se arriscaram, né? Qual era o blend, a combinação do Steve Jobs? Steve Jobs é um colérico melancólico, focado em resultados e obstinado por qualidade, pela excelência de fazer diferente, um inovador, né? Uma pessoa que deixou legado. Até hoje a Apple, né, se destaca por um pensamento dele. Steve Jobs já foi há anos e continuam levando à frente ideias e o pensamento dele, o pensamento puro de Steve Jobs. Então, quais são as características que a gente viu aqui para vocês começarem, né, a ter essa visão? Quais são as palavras que já vou dar uma dica aqui para vocês preciosa. Se vocês quiserem começar a avaliar temperamentos, observem muito quais são as palavras que a pessoa normalmente repete, aquelas palavras que ela mais fala. Coléricos, uma das palavras prediletas do colérico é resultado, porque eles são extremamente focados em resultados. Tá? Uma outra característica é essa energia quase agressiva e muitas vezes quando o colérico está desequilibrado, agressiva mesmo. Tá? Uma outra característica que a gente tem do colérico é que ele é expansivo, é focado para o futuro, a visão dele é de futuro. São pessoas aceleradas, lembra, eles são incansáveis. O Steve Jobs era considerado imparável. Como eu tinha falado para vocês, que eu ia contar uma fofoca, né, do Steve Jobs, ele tinha um padrão de qualidade tão extremo, ele era tão imparável, tinha uma visão muito clara do que ele queria, que a equipe dele dizia que eles brincavam entre eles. Ah, lá vem o Jobs, ele entrou agora no universo paralelo dele. Era esta visão. Na verdade, esse universo paralelo, eles deram um apelido, que era justamente o campo de distorção da realidade do Steve Jobs. Essa era a visão, porque tanto o colérico quanto o melancólico têm muito foco. Eles são capazes de virar à noite pensando, reformulando, melhorando. Então, realmente é uma distorção de tempo e lugar quando ele está nesse flow, nessa produtividade excessiva. Quando ele está no máximo, né, do seu talento, está ativado nele. E essa é a palavra, ele se ativa.
E como colérico, ele ativa todo mundo que está em volta, inclusive quem não quer estar nesse jogo com ele é ativado pelo tamanho da determinação, ele arrasta pelo exemplo, né? Normalmente, muitas vezes, quando esse blend está desequilibrado, que tem essa liderança bem trabalhada neles, mas está em desequilíbrio, as pessoas temem o líder. Quantas vezes você não ouviu falar que a equipe do Steve Jobs o temia, tinha medo quando ele se aproximava da mesa, porque sabia que ele ia mandar repetir tudo de novo. Esse perfeccionismo, essa visão muito detalhista, vem do seu subdominante, que é o melancólico, que foi por onde eu comecei a falar, essa obsessão pela qualidade, né? Essa busca incansável do detalhe, do detalhe, do detalhe, tem muito a ver com o melancólico. E ele sim deixou legado, por quê? Porque ele focou muito em fazer com que a Apple sobrevivesse a ele. Empresários, né, que conviveram muito com ele diziam que ele falava muito sobre isso. Eu quero que a Apple sobreviva a mim. Que bom, Musa, que você está gostando, né? Então, essa combinação, vocês imaginavam que fosse esse o blend dele? Que ele fosse um colérico melancólico? Tranquilo, Vivian. A live aqui no Insta vai ficar salva por 24 horas, até amanhã às 19, tá? Aí depois ela vai ficar disponível só lá no YouTube. Então, ó, é um colérico melancólico. Não imaginava, Musa? Pois é. Esse colérico é o que fazia ele ser tão dominante, tão determinado, né? E fazia também com que ele tivesse muita energia. Gente, o lado melancólico dele, o colérico eu imaginava, mas não o melancólico, né? Por quê? Esse melancólico, se você pensar bem, foi de fato o que fez a Apple ser o que ela é. Já pensaram sobre isso? Por quê? O líder colérico poderia ser substituído, né? Tanto que o foi, ele foi demitido da própria empresa, né? Olha aí o aspecto racional, né? A gente está falando, inclusive, de dois temperamentos secos, que são focados na razão, são focados na tarefa. Então, não se espera, né, que... O que foi, Vivian, que você falou aí? Não se espera que esse temperamento super seco, racional, tivesse, né? A gente esperava que ele tivesse realmente alguns problemas, né? Já que ele era super ativado nos dois temperamentos, que ele tivesse problemas emocionais, né? De lidar com a emoção, tá? Eu não tô falando problemas emocionais psicológicos, tô falando da relação dele com a emoção, né? De ser pedido para ele, quem acompanha a novela que foi em relação a ele assumir a paternidade da filha dele, e nunca foi sobre dividir ou não os bens, mas era realmente algo que ele não programou, né? Que o melancólico fez o que ele ser. Vou te explicar por quê. Porque você chegou atrasado, vou explicar por quê. Qual é a maior característica do celular da Apple, dos produtos da Apple? É o padrão de qualidade e é o detalhe, a preocupação com o detalhe extremo em estética. Qual é a característica do melancólico? Perfeccionismo, a busca pela perfeição, altos padrões de qualidade, e também o melancólico é extremamente ligado à arte. Ele gosta do belo, ele busca se cercar do belo. É uma característica dele, né? Todas as vezes que o Steve estava lá, né, tentando imaginar as coisas, pensar como fazer, como melhorar, ele ia para a caverna do melancólico. Então, gente, isso é uma coisa interessante. A gente fica muito apoiado nessa questão do temperamento dominante. O temperamento dominante do Steve era realmente o colérico. Expansivo, voltado para fora, né? Lembra dele, né? Eu lembro muito de um filme, não sei se vocês viram, Os Piratas do Vale do Silício, que mostra a história dele e do Bill Gates. É muito interessante de ver. Dele indo atrás, sabe? Apresentando o produto, um novo tipo de computador, e ele negociando, e ele irritado. Aparece muito isso que mostra bem o colérico.
Só que o dia a dia, o que fez a Apple ser o que ela é, foi justamente a visão, não a overview apenas, essa visão do futuro, né, que ele tinha, mas principalmente a visão detalhada de como fazer acontecer, como essa visão de futuro se tornar realidade. Ele desenvolveu esse passo a passo. Tá? Então, esse melancólico, detalhista, perfeccionista, sempre exigindo mais, indo, né, ultrapassando limites físicos, inclusive dele e da equipe, né? Fez com que a Apple se tornasse o que ela se tornou. Logicamente, estamos falando de Steve Jobs, um gênio, e isso também faz com que tudo seja intensificado. Uma das coisas que as pessoas diziam que ele era extremamente intenso, em todas, de relação ao trabalho, em tudo ele tinha muita intensidade. Essa intensidade dele fazia com que os seus temperamentos constantemente estivessem em desequilíbrio. Então, do mesmo jeito que ele exigia em demasia as pessoas até elas chegarem ao inalcançável, ele era conhecido por esse padrão, como eu falei para vocês, que ele tinha, Vivian vai até gostar de saber disso, as pessoas apelidavam, quando ele estava muito obstinado, que ele estava em busca do impossível, do que as pessoas, né, consideravam ser impossível, eles chamavam de o campo da distorção da realidade do Steve. É como se ele entrasse dentro de um campo de realidade paralela, porque só ele conseguia enxergar aquilo em detalhe. E muitas vezes, quando ele ia passar esses detalhes, as pessoas falavam, gente, Steve, você tá doido, isso é impossível, não dá para realizar uma coisa dessa. E sempre dava, né? E ele ia pro limiar do risco. Né? Esse impulso muito forte dele era do colérico, de fazer acontecer. Mas o que fez com que ele não desistisse do padrão de qualidade, da forma como ele queria, de trazer a estética, trazer a beleza para as pessoas, que era uma das maiores preocupações do Steve Jobs, que as coisas sejam belas. Era justamente o seu lado melancólico. Então, isso daqui é uma chamada, né? Foi legal vocês terem escolhido ele primeiro, porque a gente fica muito focado em descobrir, né, o dominante. Algumas escolas de temperamento nem falam da existência do subdominante, como se a gente fosse único, né? Só existe um temperamento, tá? Mas essas nuances, né, dos temperamentos ajudam a gente a entender aonde está a expressão do talento de cada pessoa. Muitas vezes você fica apenas olhando a superfície, olhando aquilo que aparece primeiro, que é justamente o temperamento dominante. Mas, muitas vezes, o que vai te diferenciar, te destacar, agora trazendo um pouco mais pra gente, né? No nosso mercado, é o seu subdominante, é o talento do seu subdominante. Então, pensa nisso. Quais são as características que eu possuo do meu temperamento dominante, que todo mundo vê, mas quais são as características do meu temperamento subdominante, que muitas vezes só eu vejo, que é realmente o que vai me levar para o próximo nível que eu estou querendo atingir. E esse recado é muito forte para quem tem dominante em colérico. O colérico é um trator. Ele, quando está desequilibrado, ele não permite que o segundo temperamento, o temperamento subdominante, apareça. Porque ele está na exaustão, ele está dentro daquele processo de direcionamento do resultado, eu tenho que alcançar o resultado. Como a frase que eu li de vocês, qual é a visão que o Steve Jobs tem? De que as pessoas julgam você pelo seu desempenho, que você precisa sempre apresentar resultados. E muitas vezes, na suavidade, né, na suavização, na complementação, que é um caso desse blend, né? Eles são complementares, eles não são potencializadores. Abrindo um parêntese aqui, normalmente eu falaria isso só na formação, mas vou dar essa canja para vocês que estão aqui, né? O que a gente percebe? Existem dois tipos de combinação. Combinações potencializadoras e combinações complementares. A minha combinação é potencializadora. Eu sou colérica, dominante, e o meu subdominante é sanguínea. Então, a sanguínea, ela potencializa a minha agitação, o meu jeito rápido de falar, a minha diretividade, ela potencializa.
No caso do Steve Jobs, ele é colérico, melancólico. O melancólico não potencializa o colérico, ele complementa, ele suaviza, ele melhora o colérico. Aquilo que não há nele, aquilo que falta. Dando um exemplo bem claro, o colérico, ele tem a visão da águia, é a visão do todo. Ele enxerga o todo, mas ele não vê detalhes, tá? E é por isso que ele é focado na solução de problemas. O melancólico consegue ter essa visão detalhista, ponto a ponto. Nada passa despercebido dele. Então, o que falta no colérico, que é muitas vezes parar no detalhe, pausar, porque o colérico é acelerado. O melancólico, como ele precisa de mais tempo de análise, ele é analítico, ele faz com que o colérico pause, pare, pense, elabore, rumine, como eu sempre digo, né? Melancólicos ruminam, eles passam um tempo pensando sobre as próprias ideias, sobre os próprios sentimentos, os resultados e avaliando, porque assim é a maneira como ele progride. E outra coisa, por que a gente percebe tão claramente esse melancólico, mesmo sendo subdominante, tendo trazido tanta beleza e tanta efetividade para a Apple, né? O melancólico do Steve Jobs? Porque esta visão detalhista dele fez com que ele não deixasse nada passar despercebido. E por que a Apple até hoje consegue, com as diretrizes do Steve Jobs no passado, ela consegue manter este processo em andamento da mesma maneira, com a mesma beleza, evolução, e continua sendo a número 1 em vendas, por mais que chegue produto do Google, por mais que chegue Elon Musk. Acho difícil destronar, por exemplo, o iPhone, que a gente está falando da Apple. Porque ele deixou, presta bem atenção, que isso é a cara do melancólico, só o melancólico consegue fazer isso. Ele deixou um passo a passo pronto. O maior talento do melancólico é transformar questões densas, difíceis, complexas em algo prático, simples. Se você olha na biografia dele, quando, depois que tudo foi construído, que a equipe já arrancou os cabelos, na hora que ele apresentava o produto, as pessoas falavam, mas é tão simples. É a beleza do simples. Para ser belo não tem que ter acúmulo. Uma das coisas que o Steve Jobs mais fazia era fazer as pessoas fazerem, refazerem, fazerem, refazerem, fazerem, refazerem, porque ele estava buscando a excelência. Mas o dominante dele sabia que as coisas iam ficar muito boas quando ele conseguisse limpar tudo aquilo. Então ele passava horas, né, tirando o acúmulo, limpando, como um diamante, lapidando, que aliás é a característica do rosto de quem tem colérico, é no formato de um diamante. E aí me fala, alguma novidade para vocês? Querem fazer alguma pergunta? Na semana que vem a gente vai falar sobre, Patrícia, se ele não fosse um gênio, quais as características que ele teria desse blend que poderiam tornar a empresa ser o que é hoje? Ó, boa, excelente pergunta. Se ele não fosse um gênio, se a empresa, né, apenas quisesse, por exemplo, se eu quiser desenvolver uma empresa com blend, né, colérico melancólico, foco 100% em resultado, inovação constante, né, é outra característica, arriscar, correr riscos, que é uma coisa que eu sinto muita dificuldade no empresariado, principalmente no microempresariado brasileiro, de entender que o risco faz parte do processo, né? Essa overview, que é do colérico, que é a visão do todo, mas a busca constante por padrões de excelência, não aceitar menos. Não aceitar, não imaginar assim, não deu, tudo bem, não. Como a gente pode mudar? Como a gente pode fazer diferente? Isso é uma característica melancólica forte. O melancólico, ele não desiste. Ele não desiste. Ele apenas identifica, ok, por isso que ele é detalhista. Esse ponto aqui a gente não conseguiu. Como que eu faço? Como é que eu refaço a rota? É por isso que ele precisa de tempo para tomada de decisão.
né? E uma outra característica do melancólico é o desenvolvimento de processos, de passo a passo, de ter um roteiro, que eu sinto muita falta nas nossas empresas. Gente, eu trabalhei mais de 25 anos como consultora de RH, trabalhei como gestora de RH de grandes empresas, em grandes empresas. Se você não é da área, eu vou te contar um segredinho. Eles não sabem o que estão fazendo. Sério. Não tem um roteiro. Eu trabalhava para o Recursos Humanos, né? Dentro do Recursos Humanos, que agora se chama gestão de gente, já foi gestão de pessoas, enfim. Que cuida de gente, tá? E desde os primórdios até hoje, porque ainda hoje eu estou dentro das empresas, eu sou consultora ainda de empresa, o que a gente nota claramente? Que eles não têm especificações. Não especificam o que cada cargo faz. Não especificam qual é a jornada do seu cliente interno, no caso, o seu funcionário. Então, o que falta às nossas empresas, que eu vejo muito, e que o melancólico, uma visão melancólica da empresa traria muito? Este foco em deixar o rastro para as pessoas, para a equipe, em dizer para as equipes exatamente o que elas precisam fazer, quais são as possibilidades de progressão dentro da empresa. E o melancólico deixa isso muito claro. Então, não sei se eu respondi a sua pergunta totalmente, Vivian, mas essa é a visão do que eu imagino que seria uma empresa colérica melancólica, tá? Então, estamos aqui, estou aberta a mais dúvidas. Pode ser ou não sobre especificamente o Steve Jobs, tá? Tem uma dúvida sobre temperamento. Essa exposição ao risco é uma característica do colérico. Inclusive, é um movimento de... como que se diz? Um conflito interno, tá, Vivian? Por quê? O colérico arrisca, ele corre risco. O melancólico busca segurança. Então, esse é um motivo de desequilíbrio, né? Muitas vezes, mas isso aqui já tá dando certo, né? O melancólico pensa, a gente tá conseguindo ir por aqui, por que tentar uma coisa nova, que a gente pode colocar alguma coisa em risco? E se não der certo? Aí começa o pensamento, né? Cíclico, catastrófico, muitas vezes o melancólico entra, porque ele não sabe se ele vai ter realmente, vai conseguir manter a segurança. E a manutenção... Vivi, eu posso falar isso claramente, porque ele entende o que quer dizer a palavra manutenção. A manutenção do resultado para o melancólico é mais importante do que a ampliação do resultado, tá? Isso assim, quando ele não está trabalhado, né? Se ele tiver trabalhado essa harmonização do blend, da combinação de temperamentos, a gente sim vai ter realmente, né, uma pessoa que vai entender que o risco faz parte da progressão e da própria manutenção. Quantas empresas, nossa, isso inclusive é pauta na maior parte das cadeiras, né, de administração. Me entendi. Gostei, adoro quando isso acontece. O que é pauta, né, na maior parte das cadeiras de administração nas universidades? Que a gente entenda claramente que existe um ponto, não sei se vocês sabem disso, todo mundo sabe, existe um ponto de equilíbrio da empresa, logo que ela abre, que é quando ela consegue empatar, né? Quanto ela investiu, ela consegue ter de volta. É o ponto de equilíbrio. 5 anos depois do ponto de equilíbrio, dependendo do tamanho dos concorrentes que começam a aparecer, imaginando que está num oceano azul, ou seja, não tinha concorrente. 5 anos depois de você atingir o ponto de equilíbrio, começam os concorrentes a correrem com você, tá? Presta bem atenção nisso para quem tem melancólico no blend. Se você não arriscar ampliar a sua empresa neste momento, você vai sair do mercado. Gente, não sou eu que estou dizendo isso, tá? Isso é uma máxima de Porter, né? O nosso rei da administração. Ele já falava isso. Se você não avança no ponto em que seus concorrentes começam a se aproximar de você, você será ultrapassado por eles. E aí, gente, eu gosto de levar isso para a nossa vida pessoal. Vamos supor, você fez a formação 8 Blend. Perfeito, fez. Ai, que
legal, tenho lá, já sei de temperamentos, falo para um amigo ou outro, eu acho que você é sanguíneo, eu acho que você é colérico, eu acho que você é fleumático, eu acho que você é melancólico, lindo, né? Usou no início empolgado com alguns clientes seus, mas você não se manteve evoluindo, ampliando, buscando outras pessoas. Provavelmente os coleguinhas de turma com você vão te passar nessa jornada. E aí você vai falar assim, aquela formação da Patrícia não é boa, porque eu tô aqui há 2 anos formada e eu não consegui. E a fulaninha, que deve ser amiguinha dela, tá lá na frente. Não, ela já não tá lá na frente, porque ela é minha amiguinha, nem é minha amiguinha. Ela é minha aluna querida, minha mentorada, mas ela não é minha amiguinha. Ela tá lá na frente porque ela continuou a expandir o conhecimento que ela pegou na formação. A palavra é essa, gente, é expansão. Se você não continua a expandir, o universo é isso. Se ele não está em expansão, ele está em quê, gente? Contração. Se você não expande, nossa, entrei até em física agora, você contrai. Então, isso é muito verdade aqui, Fátima tá falando, né? Então, olho no que você faz e visão periférica no que os outros estão fazendo. Não é para você se comparar, é para você se lembrar, eu não estou sozinho no planeta. Algumas pessoas chegam para mim e eu faço essa pergunta, meu amor, olha só, quem mais mora no seu mundo além de você? Quem mais? Porque a visão está distorcida. A visão está distorcida, você está agindo como se você estivesse sozinho no planeta. Junto com você, milhares, milhões de pessoas no mundo inteiro estão tendo as mesmas ideias brilhantes. O que vai diferenciar? Gente, na época do Steve Jobs, muitas pessoas surgiram. Muitas, inclusive Bill Gates. Mas outras pessoas dos outros lados do mundo, que a gente não ouviu falar, surgiram com as mesmas ideias, com as mesmas visões. Isso faz parte da história. A ideia não surge num único lugar. Anota isso se você não se lembrar disso. A ideia não surge num único lugar. Quando ela surge para você, ela surge para várias outras pessoas. Quem é que vai ficar conhecido? Quem colocá-la em prática primeiro. E quem mantiver. Quem mantiver. A expansão. Chinelada cantando. A colérica assumir a coisa. Vamos voltar para a sanguínea. Tá? Então, expanda. Não deixe, eu li um livro, que ótimo. Além do livro, você acredita de fato que esse livro vai te auxiliar? Ok. Existe algum curso, existe alguma pós-graduação, se for o caso, tá? Que hoje a gente quase não usa. Mas existe algum curso, alguma especialização que faça eu expandir? Que aumente a possibilidade de eu permanecer no mercado e não ser atropelado por ele? Não estou só falando com empresários. A gente tem essa máxima, essa pesquisa que vem das empresas, mas que podemos e devemos usar na nossa vida, tá? Porque você não está, meu amor, de novo, sozinho no mundo. Não é uma ilha. Eu diria, Fátima, vamos já começar a ressignificar isso para te ajudar um pouco mais? Não é que é difícil manter. Na verdade, o que acontece? A manutenção, ela exige que você entre em ação. E aí, Fátima, se é quem eu estou imaginando que é, conheço o teu blend, no teu blend tem melancólico. Se é você que passou comigo, tá? Pode não ser, eu não estou reconhecendo o rostinho, mas eu lembro de uma Fátima que passou comigo que era melancólica fleumática, não sei se é você. Mas se não for, eu já vou explicando para os melancólicos. O melancólico, ele tem muitas vezes medo de entrar em ação porque ele tem medo de ser julgado, medo de dar errado. Enquanto está no mundo das ideias, tudo dá certo. Mas e se eu colocar para jogo? Por isso que quem é melancólico tem o colérico como subdominante, o colérico vai lá complementar ele. Não, cara, vamos colocar isso em ação, vamos para ação. Depois a gente vê, qualquer coisa a gente muda, tá? Mas a manutenção, ela não é difícil. Não é difícil. O que é, qual é a questão, não gosto de chamar de problema, né? Da manutenção? É que ela exige de você. Então é você, Fatinha. Ó, comigo, irmã, tá bom, hein? Acho que tem 1 ano e meio que você passou comigo. Então, ó, esse teu blend é exatamente isso, tá?
esse medo de perder a segurança, de perder o que já tem, né? Vou arriscar. E, gente, manutenção, tem esse nome, né? Manutenção. Que lembra que eu falei que é o principal para quem tem melancólico, que é a segurança, tá? Mas manter-se significa fazer. E todas as vezes que a gente está em ação, está em movimento, tem gente de fora olhando pra gente. Gente que pode criticar, que pode até, né, mexer com a nossa cabeça. Então, na manutenção, eu diria que o que é mais importante é você se lembrar constantemente qual é o meu objetivo. Quando eu comecei tudo isso, o que é que eu tinha na cabeça? O que a gente faz em geral, tá? Não digo a todo mundo. A gente põe lá um objetivo, fica lá. Pano de fundo do seu celular, do seu computador, fica na sua cabeça, né? Ai, que legal! Fica, né, escrito em algum lugar, no seu caderno. Gente, você tem que olhar o seu objetivo todos os dias. Todos os dias. Se você não olhar o seu objetivo todos os dias, ele vai sumir da sua vida. E é por isso que manter parece difícil. Porque a gente perde o olho do objetivo. Aí começa a ficar muito distante. Quando esse medo de dar errado vence, eu desisto. Isso é da rotina. Hoje estou ativando o colérico. Perfeito, Vivian. Vivian é o contrário do Steve Jobs. Ela é melancólica, colérica. E é por isso, gente. Então, ó, Fafá, que eu te conheço, vou te chamar de Fafá, né? Você é melancólica fleumática. A sua fleumática, eu lembro que eu te comentei isso, tem um talento que eu morro de inveja branca, que é a capacidade de ler pessoas. Sem as pessoas falarem muito pra você, você sabe exatamente o que elas precisam, qual é o problema, qual é o medo. Use isso. No teu caso, a fleumática, ela potencializa a sua melancólica. Ela vai te ajudar a dar força para você se manter no caminho. Se você desenvolver bem essa fleumática. Se você ativar essa fleumática para que ela realmente possa trazer a tranquilidade que muitas vezes falta ao melancólico, né? No momento de tensão dele. Ai, não tá dando certo, não tá dando certo, não tá dando certo, né? De falar, não, mas vai dar. Porque, inclusive, a fleumática é positiva. Ela é mais positiva. Aqui, gente, eu tô falando realmente dessas questões de íons, tá? De química. A gente tá falando pessoa positiva, pessoa negativa, não é disso. Em termos de íons, a gente tem a fleumática como mais positiva, íon, tá? Enquanto a melancólica é negativa. Por isso que elas vão lá e se potencializam. Uma auxilia a outra, né? Uma faz com que a outra consiga subir nesse processo. Então, é importante, nós tínhamos me esquecido disso. Então se lembra, né? Esse é o seu maior talento. Quem tiver mais fleumático aqui, lembre-se, o seu maior talento na vida, que é fleumático, é a capacidade de ler pessoas. Então, olha quantos riscos você acaba... Oi, Carmen. Você acaba justamente superando, né? Se eu leio pessoas, se eu sei exatamente o que as pessoas precisam, se eu sei exatamente qual é a dúvida que elas têm, qual é a pergunta que essa mulher vai me perguntar, se isso não pode deixar para depois. Você sabe, antes ela abrir a boca. Carmen já vai prestando atenção aí, né? Oi, né? Já vai prestando atenção aí porque é uma característica da fleumática. Você já sabe isso, você corta muitos riscos que o melancólico tem. Você já sabe. Olha que incrível. Você já sabe onde essa pessoa tem que ir. Mas o que acontece? Tudo na vida tem dois lados. Do mesmo jeito que o fleumático tem esse talento maravilhoso, ele tem um desafio. Ele precisa... E aí, Fátima, não sei a Carla, mas Fátima eu sei que é uma coisa que você precisa trabalhar, que a gente falou na época, inclusive, tá? Eu vou abrir só porque é fácil, é tranquilo, tá? Você precisa aprender a se priorizar. Por que o fleumático muitas vezes equilibra? Por que é difícil a manutenção? Porque ele coloca todas as demandas dos outros na frente das dele. Aposto, Fátima, que você continua resolvendo o problema de todo mundo. Resolve o problema da família, dos amigos, do filho, do cachorro, do papagaio e você. Essa é a pergunta do fleumático. E eu?
Quando que eu, bingo, a Carmen falou, quando que eu vou estar em primeiro lugar? Fleumáticos. Inclusive cena dramática, tá? Pra vocês prestarem atenção. Se você não se coloca em primeiro lugar, dificilmente você vai conseguir ajudar os outros. Escreve. Se eu não me colocar em primeiro lugar, eu de fato não vou conseguir ajudar aos outros. Porque esse é o seu maior desejo, ajudar as pessoas. Mas se não se coloca em primeiro lugar, como você vai ajudar outra pessoa? Se você não está se ajudando. Percebe? Então, quem tem fleumático no blend, repita. Oi, Karina, quanto tempo? Colérica essa. Quem tem fleumático, escreve isso em todos os lugares. E escreve, inclusive, à mão todo santo dia, tá? Eu preciso me colocar em primeiro lugar para poder ajudar a quem eu amo. Porque é tudo por amor. Mas sendo bem sincero, sendo bem a colérica que eu sou, amor não paga conta. Não, colérica raiz. Amor não paga conta. Amor não resolve problema. Amor não tira você de onde você está e te leva para o próximo nível. Não leva para o próximo nível. O que te leva para o próximo nível é você usar todo este amor para se colocar em primeiro lugar, atender às suas necessidades, e aí, meu anjo, você está liberada, sabe? Para se doar, porque você é para se doar. Oi, Tati, tudo bom? Você é feita para se doar, mas para a gente se doar, primeiro a gente tem que estar inteira. Vamos lá, você sabe que eu já gosto de uma analogia, né? Vamos pensar o seguinte, você quer muito ajudar uma pessoa que não tem prato, ela não tem prato, tá montando a casa dela agora e não tem prato, tá? Em casa. Aí você não tá cuidando desse prato que tá na sua casa. E aí você vai entregar para essa pessoa o prato. Aí quando você olha o prato, tá pela metade, tá quebrado, tá dividido em duas partes. Vai ajudar ela? Responde para mim. Vai ajudar ela, você entregar para ela um prato que ela precisa para colocar comida, que tá quebrado em dois pedaços? Ele vai conseguir colocar comida num prato dividido ao meio? Dá? Me responde. Acho que não, né? Não dá. Se não dá para servir, você vai conseguir comer neste prato? Vai conseguir colocar a sua comida nesse prato? Não. Então, qual é a primeira coisa que a gente precisa fazer antes de dizer para a vizinha, eu tenho um prato que serve? Qual é a primeira coisa? Garantir o seu prato. A gente só empresta o prato quando a gente tem. Fleumático, põe isso na sua cabecinha. A gente só empresta, a gente só dá o que a gente tem. Se você não garantir a manutenção do que você tem, se você não garantir a expansão do que você tem, não tem como você doar para os outros. Tá? Nem era pra gente falar sobre fleumático, mas enveredamos aqui. Isso é parte do divã com os temperamentos, né? Então, meus amores, se vocês gostaram, porque a ideia dessa live era ser só meia horinha, que era pra ser rápida, mas tudo bem, acho que foi bom. Me diz aqui, foi bom? Me diz um insight, algo que você tirou daqui e que você vai pelo menos pensar em começar a aplicar. Fátima, estou ansiosa esperando pela sua resposta. Digam aqui pra mim, algo que você viu aqui na live, que você teve curiosidade, vai pesquisar, vai olhar, vai adaptar, o que você vai fazer? Foi excelente. Vamos lá, Carmen. O que você vai usar dessa live excelente? Eu quero saber o que vocês vão usar nessa live. Diz pra mim. Primeiro amor não paga as contas, perfeito. O que mais? O que mais vocês vão usar? Me contem. Todo mundo que tá aqui na live sabe o seu blend? Sabe a sua combinação de temperamentos?
Se por acaso você não sabe, no link da bio tem um link lá, descobrir meu temperamento, teste de temperamentos, faça que lá você vai ter uma devolutiva minha, tá? Lá sai, gente, o eixo do temperamento. O que é isso? Vai sair lá, por exemplo, colérico e sanguíneo. Não quer dizer que você seja colérica primeiro e sanguínea. A gente tem que avaliar outras coisas, tá? Aí tem lá um botãozinho no final, que aí você vai ter uma devolutiva minha dizendo se você realmente, qual é o seu blend em termos de dominante e subdominante. Você já sabe que você tem o colérico e o sanguíneo, por exemplo. Mas aí você vai saber quem é o dominante e quem é o subdominante. Se eu não me priorizar, não consigo ajudar ninguém. Muito bom, estou gostando de ver. Não sabe, Lucélia? Então, olha só. Dentro, lá no link da bio, tem, né, aquele link que aparece tudo que tem lá. E aí tem assim, ó, teste de temperamentos. Clica lá, que aí você vai conseguir fazer o seu blend. E lembra de, no final do temperamento, clicar no botãozinho que tem lá, para ter uma devolutiva minha. Para eu te contar qual é o seu dominante e subdominante. O dinheiro do Jobs é pelo blend ou pela genialidade? Por tudo. Porque o blend faz parte dele, né? É a raiz dele. Mas a gente pode dizer que tudo que ele recebeu, que ele criou, foi justamente da árvore inteira. Blend, personalidade, comportamentos, né? E aí a gente fala dele, indivíduo, e dele inserido no todo. Então eu acredito, Vivian, que foi o todo, não foi só o blend, né? Porque se fosse assim, todo mundo que é colérico melancólico era milionário. Todo mundo que é colérico melancólico fazia de tudo. Ele foi além, né? Ele realmente, ele manteve, ele tinha uma coisa muito clara, uma visão muito clara de mundo. Por isso que eu comecei a live, Vivian chegou atrasada, não viu? Ele tinha uma questão muito clara. Eu perguntei pro pessoal, né? Quando vocês acham que a Apple começou? Foi lá na garagem do Steve Jobs? Aí todo mundo falou, foi. Não foi, né? Tudo começou nele ainda na adolescência. Ele tinha um inconformismo muito grande. Então, desde aquela época, ele tinha uma visão muito clara do mundo que ele queria. E ele, por ser colérico melancólico, foi um agente de mudança e não um espectador. Eu acredito sim que o que mais faz com que todas essas pessoas de sucesso que a gente vê por aí, inclusive brasileiros, que eu coloquei lá, Anitta, Joel J, eu acredito que o que faz deles essa genialidade, toda essa função, é porque eles tomaram uma decisão, eles fizeram uma escolha. Eu vou ser um agente de mudança e não um espectador da mudança. Que bom, Carmen, pegou muito aqui a questão de me priorizar. Então, olha só, na semana que vem, a gente vai falar da segunda pessoa mais votada, que foi a Anitta, tá? Então, segunda-feira que vem, eu vou falar da Anitta. Qual será o blend, hein? Alguém chuta aqui? Qual é o blend da Anitta? Outra coisa, eu queria lembrar uma questão que até ia ser legal pra gente poder debater mais aqui. Eu não sei se todo mundo sabe, a gente conhece a Anitta, né, pela cantora. A Anitta é uma top empresária. Vocês não têm noção da visão dessa garota, tá? Então, dá uma pesquisada já nisso, que eu acho que vai ajudar muito, né? Até você ter uma nova visão dela. Ela é uma baita de uma empresária e ela usa o blend dela cirurgicamente para isso, tá? Conheci você na aula da pirâmide. Oh, querida, tudo bom? Você tem um presente lá, que é da Evolutiva comigo. Você já marcou? Lá com a minha assistente? Ah, tô vendo aqui os chutes, tô gostando. Colérica sanguínea, a Vivian falou. Quem mais? Quem mais chuta? Segunda-feira que vem a gente vai tirar a dúvida. Quem será a Anitta? O que ela come? Onde ela vive? Por que ela se transformou em milionária? Quanto tantas outras que cantam funk nem chegaram perto dela. Tudo está no blend? Tudo está na intenção. A Anitta é incrível como empresária, exatamente. Tá? Então, meus amores, foi um prazer estar aqui com vocês. Essa live fica por 24 horas, depois ela vai para o YouTube, tá bom? Beijo. Se alguém tem dúvidas, caiu de paraquedas, não estava aqui quando eu perguntei se sabia realmente o que era, né? Temperamentos, no canal do YouTube, nesse link da bio também tem lá o canal do YouTube, tem um vídeo em que eu explico, inclusive com a arvorezinha lá detalhada, o que é um temperamento, tá?
Então, quem quiser, quem tiver dúvidas, só ir lá pro canal do YouTube. Até mais, meus amores!